Olá! O tema do nosso grupo é redes de computadores e o tema que eu irei discutir são os componentes básicos de uma rede. O que é rede de computadores? Uma rede de computadores é como um sistema nervoso de uma organização, conectando diversos dispositivos para compartilhar informações e recursos. Ou seja, a rede de computadores é a conexão de vários computadores, onde haverá uma troca de informações, recursos e serviços. E o que é dispositivos de rede? São dispositivos utilizados para conectar dispositivos em uma rede, permitindo que se comuniquem e troquem informações. Entender os dispositivos de rede é importante para escolher o dispositivo adequado para atender às necessidades específicas de cada situação. Ou seja, os dispositivos de rede são os aparatos necessários para que a conexão entre os computadores seja real. E dependendo das necessidades, será necessário um tipo de dispositivo que seja adequado à situação. E agora os componentes básicos de uma rede, que basicamente são os computadores, roteadores, switches, hubs, modems e repetidores. Olá, eu sou a Agnes e eu vou falar sobre os dispositivos de rede. Pois bem, os dispositivos de rede são dispositivos utilizados para conectar dispositivos em uma rede e que permitem que eles troquem informações entre si. É importante a gente aprender sobre para que a gente saiba qual utilizar em cada situação. Os componentes básicos de uma rede. Alguns dispositivos de rede são roteadores, switches, modems, repetidores e hubs. Eu vou falar sobre os roteadores. Pois bem, os roteadores realizam o roteamento dos dados. Eles determinam o melhor caminho para eles alcançarem o seu destino. Eles são utilizados para realizar a conexão de computadores e dispositivos em uma rede sem fio. Pense no Google Maps. O Google Maps, você coloca a sua localização e o destino que você quer chegar. E ele te dá o melhor caminho, com menos trânsito, para você chegar o mais rápido possível de forma segura no seu destino. Assim é o roteador. Eles estão todos conectados, né, via internet, e eles enviam as informações de um para o outro onde tem o menor tráfego possível para as informações chegarem mais rápido. Hubs e switches. Hubs e switches são concentradores de rede que operam em topologia estrela, que eu vou explicar mais para frente, e que podem ser utilizados para conectar dois ou mais computadores em uma rede. E assim eles funcionam como um ponto central. Tá, mas qual é a diferença entre o hub e switch? Algumas pessoas dizem que o switch é mais eficiente que o hub, e eu vou explicar o porquê. Para entender melhor, a gente tem que saber o que é a classificação por topologia. A classificação por topologia é uma maneira de classificar as redes baseadas em como os dispositivos são conectados entre si. Na topologia estrela, todos os dispositivos são conectados ao hub e ao switch. Por isso que eles são de topologia estrela. Todos os computadores, todas as informações que passam de um para o outro passam pelo switch ou pelo hub. A diferença é que a distribuição de dados pelo switch é mais eficiente, porque ele envia uma informação para o destinatário e essa informação chega somente para ele. Já com o hub, não. O hub distribui os dados por difusão ou broadcast. E o que acontece? Ele não sabe distinguir para quem é os dados. Daí ele manda para todos os dispositivos.
E aí o que acontece? Os dispositivos, para quem não são destinados os dados, negam e o destinatário aceita. Essa é a diferença do hub para o switch. O switch envia o dado somente para um e o hub envia para todos. Olá pessoal, eu me chamo Caroline, vim aqui dar continuidade ao trabalho do professor Lighton. Vim falar um pouco sobre os dispositivos de redes. Como exemplos eu trouxe os modems, os hubs e os repetidores. A função do modem é converter os sinais digitais em sinais analógicos. A gente chama isso de modulação. Isso serve para a transmissão de linhas telefônicas, cabos e também outras formas de transmissões analógicas. Também realiza a conversão inversa. Basicamente, ela transforma os sinais analógicos em sinais digitais. A gente chama esse evento de demodulação. Um exemplo clássico e comum é o modem ADSL. Ele vai permitir acesso à internet através de linhas telefônicas. Um exemplo bastante comum, bastante usado. Ele vai conectar uma rede doméstica a uma rede empresarial por meio de uma linha telefônica, basicamente isso. E também temos os hubs. O hub, ele tem como função um dispositivo simples, né? Ele é um dispositivo de rede simples que vai conectar várias redes de computadores em outros dispositivos de redes, em uma rede local. A gente chama isso de LAN. Ele recebe dados de um dispositivo e envia para todos os outros dispositivos conectados ao hub. Isso vai ser sem distinguir qual destinatário correto. Todos ali vão receber. Um exemplo do hub é um hub de 8 portas que ele vai ser usado para conectar vários computadores em uma pequena rede doméstica ou de um escritório. Isso é um exemplo típico já. E também temos os repetidores. Os repetidores ele vai ter como função um sinal de rede. Ele vai receber um sinal de rede e transmitir para estender a cobertura da rede. Basicamente, ele vai ampliar ou regenerar o sinal para que ele possa viajar maiores distâncias. Por exemplo, o Wi-Fi que a gente usa na nossa casa. Um exemplo bastante comum, todo mundo já conhece. O Wi-Fi ele vai estender o alcance da rede sem fio em áreas de sinais fracos para uma área maior. Por exemplo, estou na minha casa, eu quero estender o sinal do meu quarto, da minha casa, para a casa do meu amigo, que o sinal vai chegar mais longe, vai ser uma forma do sinal alcançar. Isso é um exemplo bem prático. E é isso, esses dispositivos eles vão ajudar a garantir que as redes funcionem de forma mais eficiente. Muito obrigada pela atenção, eu espero que vocês aproveitem e absorvam o suficiente do restante do nosso trabalho. Desde já eu agradeço e se sintam à vontade. Olá a todos, me chamo Italo Ramirez, estou aqui para dar continuidade ao trabalho requerido pelo professor Lighton e eu fiquei com a parte de sub-redes. Quanto à introdução, sub-redes basicamente são divisões lógicas dentro de uma rede maior. São projetadas para segmentar e organizar o tráfego de rede. Quando temos uma rede extensa, ela pode ficar congestionada, difícil de gerenciar e menos segura. As sub-redes permitem que dividamos essa rede em partes menores e mais controláveis, facilitando o tráfego, cada um funcionando de forma quase independente. Com isso, podemos isolar diferentes setores ou áreas dentro de uma organização, otimizando a comunicação entre dispositivos e aumentando a segurança geral. Em termos práticos, uma sub-rede usa uma máscara de sub-rede para determinar como os endereços IP são distribuídos entre os dispositivos e sub-redes. Já quanto às vantagens das sub-redes, a gente pode citar o gerenciamento de tráfego, a segurança, a organização, entre muitos outros. Quanto ao gerenciamento de tráfego, basicamente, ao dividir a rede,
Consequentemente, você diminui o congestionamento e com isso você melhora a eficiência da comunicação. Já quanto à segurança, uma vantagem seria isolar diferentes segmentos de rede, que isso impede um problema em uma subrede, ou seja, uma não afetaria a outra. Desse modo, seria uma operação em uso mais seguro. Já quanto à organização, a divisão em sub-redes facilita a administração de redes grandes. Como a divisão dessas redes, quando ela é dividida em partes, torna mais fácil e controlável as suas estruturas. Já entrando na parte de endereçamento IP e as máscaras de subrede, a gente pode citar que cada subrede usa uma máscara de subrede, que determina quantos bits de endereçamento IP identificam a subrede e quantos identificam os dispositivos nela. Isso permite criar várias subredes menores dentro de uma rede maior, como foi citado nas vantagens de subrede na parte da segurança, que com a divisão de um problema ou de algum ponto dentro de uma empresa, é possível dividi-los em pequenas partes, que fica mais fácil o seu descongestionamento e o seu modo de agir. Um exemplo prático, a gente pode citar uma empresa com 3 departamentos, a venda, a TI e o RH. Cada um pode se colocar em sua própria subrede, o que organiza melhor a rede e protege os dados, já que o tráfego é isolado entre os departamentos. Desse modo, o problema de um não iria afetar o outro e que, desse modo, também seria nítido a fluidez de todos os 3, já que não estariam interligados em uma única rede. Basicamente, subredes são essências para melhorar a eficiência, segurança e organização das redes. Elas são uma ferramenta fundamental para quem trabalha com o ramo da TI. Olá, meu nome é Paloma Santiago, agora eu vou falar um pouco sobre os papéis dos endereços IPs. Os endereços IPs eles desempenham 3 papéis principais, que é a identificação, o roteamento e a segurança. Mas por que os endereços IPs eles desempenham esse papel de identificação? Imagine os endereços IPs como uma carteira de identidade digital, que permite que cada dispositivo seja reconhecido na sua rede. Dentro desse aspecto de identificação, podemos destacar 2 tipos de endereços IPs. O roteamento dos endereços IPs é um guia de fluxo de dados que garante com que eles cheguem ao destino correto. Esse processo pode ser dividido entre 4 etapas, sendo a primeira delas a divisão do pacote de dados. A divisão de pacotes nada mais é do que coletar os dados que seriam enviados e dividi-los em pequenos pacotes. Cada um desses pacotes tem um destino próprio, e esses destinos são os endereços IPs. Logo após identificar os endereços IPs, eles passam por diversos dispositivos, que são chamados de roteadores, que ajudam a enviar os pacotes na direção correta. Após isso, eles passam pela tabela de roteamento, que é como um mapa, que mostra quais caminhos estão disponíveis e quais deles é o melhor para alcançar o seu destino. E após percorrer todo esse percurso, ele finalmente entrega o seu destino. Os endereços IPs desempenham o papel de segurança, pois são usados para implementar regras de acesso e filtros que protegem a rede. Esse papel de segurança ele pode ser descrito por 4 processos. O primeiro deles é o Firewalls, que é um sistema de segurança que controla o tráfego de entrada e saída de dados de acordo com seus endereços IPs. O segundo deles é o VPN, que são as redes privadas virtuais. Sendo eles o IPv4, que é a sua versão mais antiga, que utiliza endereços de 32 bits, podendo gerar mais de 4 bilhões de endereços únicos. Porém, 4 bilhões, apesar de ser um número muito grande, não deixa de ser um número limitado. Visando resolver essa limitação, foi criado a sua versão mais atual, que é o IPv6. O IPv6 ele utiliza endereços de até 128 bits, proporcionando um número quase ilimitado de endereços, resolvendo assim as limitações do IPv4. O terceiro processo é o monitoramento de redes. Ele analisa o tráfego para detectar atividades suspeitas ou padrões incomuns.
Essa função responde rapidamente a ataques cibernéticos e ameaças. Outro aspecto também importante são as atualizações de segurança, que nada mais são que as correções no software para ajudar na proteção contra esses ataques, que são as ferramentas que criptografam a sua conexão com a internet e mascaram seu endereço de IP real, garantindo assim a sua privacidade em suas atividades online. Olá a todos, me chamo Valdenei e eu vou falar sobre configuração básica de DNS, assim como a sua importância. Quando o nome de domínio é digitado no navegador, o computador envia uma solicitação para o servidor DNS. Bem, assim que você digita o nome de domínio como www.exemplo.com e pressiona Enter, seu navegador faz uma solicitação chamada consulta DNS, né? E esta consulta é enviada para um servidor DNS, que pode estar localizado no seu roteador, em algum provedor ou serviço da internet. E assim o servidor DNS ele consulta a zona DNS, uma base de dados com informações sobre domínio e seus endereços IP. Esta zona ela contém registros DNS que associam o nome de domínio aos seus endereços IP correspondentes. E esses registros são como se fossem linhas de uma agenda telefônica, né? Que de um lado você tem o nome de domínio, como exemplo, www.exemplo.com, e do outro o endereço IP, como 192.0.2.1, como exemplo. E se a informação estiver na zona DNS, o servidor retorna o endereço IP correspondente. O servidor DNS ele verifica se ele já possui o endereço IP associado ao nome de domínio que você solicitou. Se ele encontra essa informação na zona DNS, ele retorna o endereço IP para o seu navegador. E aí, se ele não estiver, né, o servidor DNS ele encaminha a solicitação para outros servidores em uma sequência de consultas até encontrar a informação desejada. Se o servidor DNS ele não tiver informação em sua zona DNS, ele encaminha a solicitação para o outro servidor DNS, né? E esse processo de encaminhamento ele passa a ser chamado de cascata de consultas. Bom, agora eu vou falar sobre a importância do DNS. Simplificação do acesso. O DNS torna a navegação na internet muito mais simples e intuitiva, permitindo que os usuários acessem recursos usando nomes de domínio. Bom, o DNS ele permite que os usuários acessem sites e serviços na internet de forma intuitiva, né, sem precisar se preocupar com os detalhes técnicos dos endereços IP. Isso não apenas facilita a navegação, mas também é fundamental para a usabilidade da internet em larga escala. Segurança e privacidade. O DNS ele desempenha um papel crucial na segurança da rede, permitindo a implementação de medidas de controle e filtragem. Bom, o DNS ele pode ser configurado para bloquear o acesso a sites maliciosos ou inapropriados, né? Antes mesmo que o usuário possa acessá-los. Isso é feito por meio de listas de bloqueio, onde certos domínios são identificados e assim bloqueados automaticamente. Por exemplo, um administrador de rede, né, ele pode configurar o DNS para bloquear sites conhecidos por distribuir vírus e também para impedir o acesso a algum conteúdo adulto em uma rede corporativa e também educacional. Redundância e disponibilidade. Múltiplos servidores DNS eles garantem a redundância e a disponibilidade dos serviços, evitando interrupções na conectividade. Bem, por exemplo, se uma organização dependesse de um único servidor DNS e ele falhasse devido a problemas técnicos, né, ataques cibernéticos, alguma manutenção, todos os serviços associados a esse servidor poderiam ficar indisponíveis. E isso resultaria em interrupções significativas, né, assim prejudicando a experiência do usuário e possivelmente causando perdas financeiras e danos à reputação da organização. E ao configurar múltiplos servidores DNS, esses riscos eles são reduzidos, pois outros servidores poderiam assumir automaticamente a função do servidor que falhou. Bom, pessoal, e é isso. Obrigado pela atenção.